Olá a todos, de volta aqui com os meus vídeos, né? Já agradecendo a todos pelos comentários que todos estão falando comigo, né? Que gostaram. Então vamos continuando. Eu terminei o outro vídeo, se eu não me engano, ainda falando da parte espiritual. Eu acho que eu devo dar mais um pouquinho desses comentários que eu fiz, né? Que eu comentei a respeito da nave lá que eu vi do Ezequiel, né? E tinha colocado também dos espíritos, que eu comecei a enxergar os espíritos, né? E eu devo contar essa parte também, que na verdade um dia, dentro da minha casa com meu filho, fazendo lição de casa, né? Meu tio apareceu, do nada assim, pra mim, todo de azul. Eu olhei pra ele, meu filho estava de costa, né? E ele riu pra mim e eu senti dentro de mim, né? Que ele estando de azul, ele já estaria entendendo o outro lado que ele já estava, né? Pra vocês verem que a partir da nave que eu vi aos 13 anos, depois, com tudo que ia acontecendo dentro da minha casa, com esses sonhos que eu fazia em projeção, porque isso se tornou meu dia a dia, né? As projeções astrais, eu fui ampliando a minha visão, essa coisa das outras dimensões, né? E eu passei a observar mais esse lado dos seres, né? Do que eles queriam, que eles estavam tentando me mostrar, né? Em questão das nossas habilidades, que é isso que eu quero colocar aqui. Não é que eu quero colocar como eu sou a verdade, como fala, total. Não, é o que eu tenho a verdade, né? Mas assim que eu vim aqui nesses vídeos mostrar a presença dos extraterrestres em nossas vidas e do porquê deles estarem aqui com todos nós. Nós estamos vivendo num sistema em questão que todo mundo comenta aí da Matrix, né? Que na verdade, o que esses seres estão me mostrando? Das nossas possibilidades, dessas entradas com as nossas capacidades, da gente se projetar em outras dimensões. Então eles começaram a abrir nesses sonhos de projeções, essa possibilidade de eu começar a me entender dentro desse espaço terra que nós estamos. Então foi quando eu comecei a perceber e dar mais assim, sentido ou ter mais observação nas coisas que me aconteciam à volta, né? E aconteceu também de eu ser visitada quando uma pessoa morria, de vizinhos, né? Da minha mãe, e da minha mãe me ligar e eu já saber que aquelas pessoas tinham morrido porque elas iam me visitar. E eu chegava não necessariamente ver, mas sentir 3 pessoas que eram vizinhos da gente, os 3 juntos já tinham morrido, né? Não necessariamente no mesmo tempo, né? Mas assim, me visitaram e eu sabia que eles tinham ido e pedi para Deus que eles estivessem em paz, que seguisse o caminho deles, né? Passei a receber mensagens de pessoas falecidas, passei a ver espíritos entrando na minha casa. Eu comecei a perceber que havia porquê dessa dimensão entrar dentro dessa minha dimensão aqui na Terra. Porque os seres ampliaram a minha mente, a minha consciência, que até muita gente comentou nos vídeos lá, ela entrou em questão de religião. Não é que eu entrei em questão de religião, eu nunca segui nada de religião, mas eu queria entender o porquê da religião. Esses eram os meus questionamentos desde pequena. Por que eu tenho que seguir os dogmas da religião, sendo que eles queriam me colocar que eu tinha que ser daquele jeito, tinha que seguir daquele jeito. Então, esses eram os meus questionamentos. Então, eu estou entrando em questão da espiritualidade, das religiões, porque os seres não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a gente que aqui é humano, que é terrestre, não com eles. Eles não têm religião nenhuma. Então, eu estou entrando nessa questão da espiritualidade para mostrar para vocês que os seres, quando eles entram em contato com a gente, eles expandem a nossa
capacidade, eles expandem a nossa consciência e você passa a perceber essas linhas do tempo, essas dimensões que até então eu não me dava conta. Isso porque eu não tive professor para me ensinar em nada. Eu fui aprendendo com os próprios seres. Isso eu tenho que agradecer a eles, porque se não fosse eles, eu não saberia de nada disso. E a partir daí, sim, eu comecei a pesquisar tudo isso, porque tudo que eu via dentro da minha casa, ouvia deles, passando para mim, sim, eu fui pesquisar, eu fui atrás, depois de muito tempo. Então, além de eu começar a ver as pessoas entrando dentro da minha casa, espíritos, eu passei também a saber quando as pessoas iriam morrer. Essa foi a parte, não foi muito boa, mas eles abriram essa minha capacidade também, de eu saber quando uma pessoa ia morrer. Dali 3 dias, eu não sei o que exatamente eu via naquela pessoa, que ela se tornava meia cinza. Eu passei a ver a aura das pessoas. Isso foi a coisa, assim, maravilhosa. Não de quando elas iam morrer, mas de todas as pessoas à minha volta. E eu sabia porque a pessoa ficava diferente. Até uma vez uma amiga minha falou, não, eu quero estar com você quando isso acontecer, para me ter certeza daquilo que você está falando para mim. E de fato, um dia ela estava comigo na minha casa, e a gente estava saindo da minha casa, e eu vi um senhor conversando com outros senhores, né? Eu falei, você não queria saber? Então aquele senhor de boné preto vai morrer. Eu não posso chegar até ele e falar que ele vai morrer, porque isso seria um absurdo, né? Então eu tenho que observar aquilo e ficar quieta, porque eu não posso fazer nada. E de fato, dali 3 dias aquela pessoa faleceu. Porque eu comecei a entrar no campo da energia das pessoas. Isso que é legal dessa coisa dos seres extraterrestres entrar em nossa consciência, porque eles estão aqui para nos ajudar. Além de nos relembrar de quem somos nós, eles querem que nós atuemos mais em questão da nossa capacidade de ajudar as pessoas. Então, com tudo isso, eu costumo falar que foi um laboratório de pesquisa dentro da minha casa em questão da espiritualidade acima de tudo, porque nós dividimos que existe uma coisa só, que é só os extraterrestres, que na verdade lá em cima eles não dividem em nada. Existe sim uma consciência cósmica, isso eu aprendi também com eles. A consciência cósmica, ela existe uma hierarquia, né? Então existe pessoas muitíssimo elevadas, porque existe como se fosse leis universais. Dentro dessas leis, que está muito acima das nossas capacidades de entendimento aqui na Terra, esses seres, eles são éticos. Eles não interferem na nossa, na nossa encarnação aqui na Terra. Eles sim entram em questão de nos ajudar a relembrar de quem somos nós, das nossas habilidades que já está nato dentro de nós. Então, simplesmente eles vieram para me abrir esse leque de informação, que daí que eu comecei, sim, a observar que existia espíritos que estavam interagindo com a gente o tempo todo também. Não só os espíritos, como os anjos também, porque eu também tive contato com os anjos. Não só os anjos, como os elementais da natureza também. Muito. Eles na verdade, eles estariam com a gente há milhões de anos atrás, interagindo totalmente com a gente, mas o ser ficou corruptível, né? Eles entraram na corrupção em questão dessas leis, então eles pararam de interferir tanto, de interagir tanto com a gente, que é os seres elementais. Eles também fazem parte da natureza, eles também são guardiões da natureza, eles também são guardiões dentro da nossa terra, então eles também nos auxiliam em várias coisas. Por isso que eu queria entrar nessa questão da espiritualidade, porque a gente tem que saber, tanto que isso também era legal falar para vocês, quando o Thomas Edison tentou encontrar a questão da luz, da lâmpada, dessas coisas, do rádio, ele estava querendo entrar em contato com a parte espiritual,
porque ele também queria saber quem era Deus, ele também queria se comunicar com os mortos. Einstein também, quando ele foi na questão da relatividade, na questão do que ele queria chegar, ele também estava procurando Deus e queria saber dessa parte espiritual. Eu acredito que muitos desses sábios antigos, todos eles estavam, tanto que eles eram solitários, eles eram sozinhos, eles não eram em grupos, eles não eram de fazer movimento tipo mídia hoje, eles eram no silêncio deles. Então eles iam sim em busca da questão, vamos pesquisar, porque isso vem do interno da gente. Tanto que os próprios sábios de antigamente eram todos conectados com os seres extraterrestres, sem eles ao menos saberem. Tanto que o Tesla foi um deles, ele tinha comunicação sim com esses seres, porque vinha tudo para ele. Aliás, todos, inclusive os músicos, os que interpretavam várias músicas, composições maravilhosas, tudo tem a ver com seres extraterrestres, só que ninguém se dá conta disso, porque é uma coisa que vem já pronta para a pessoa, inclusive quando ela está dormindo. Não sei se foi Mozart recebia tudo durante a noite, ele escrevia as estrofes dele e punha num caderninho, então cada noite ele recebia já, aquilo já estava tudo pronto. Por isso que o meu canal se chama Programação Extraterrestre, porque tem tudo a ver com os seres. Existe sim uma programação para cada um de nós. Somos um universo, uma parte muito importante perante o universo, só que as pessoas não se dão conta disso. Então, muitas pessoas, aliás, cada uma delas vem com um propósito. Isso não quer dizer que ela é mais ou menos que essa, não. Ela está simplesmente dentro daquela programação dela, ela está aqui para aprender e evoluir com aquilo que ela está aprendendo. Então, os seres, é muito amplo o que eles querem passar para a gente. Quando a gente entra nessas outras dimensões, você passa a descobrir milhões de coisas que até então você nunca desconfiou que pudesse existir. E isso foi acontecendo comigo sem eu procurar. Simplesmente a coisa foi acontecendo, que com 13 anos eu vi a nave aqui na igreja, que foi quando me despertou, mas não porque eu falei, nossa, maravilhosa, linda, só que aquilo se interagiu dentro de mim, que eu não me dei conta logo de cara, porque eu não fui programando nada, a coisa simplesmente foi acontecendo, e isso eu passei para várias pessoas, porque depois eu tive grupos também, e as coisas iam acontecendo conforme eu ia, parece que cada vez que eu via a nave, eles trabalhavam na minha cabeça, que eu sentia fisicamente, nas minhas partes físicas, né? Chegavam a mexer comigo. Então, eu acredito que eles estavam ativando alguma coisa em mim, para mim, me despertando a cada dia um pouquinho mais, de cada coisa que eu ia observando em cada dia da minha vida. Essa coisa que eu quero passar é dessa interação dos seres com a gente. Por quê? Porque essa coisa principal que a gente tem que começar a partir daí a prestar atenção, porque na verdade a gente fala das naves, a gente fala, nossa, quantas naves eu tive contato, mas não, na verdade não é isso que é o interessante. O interessante é do que eles estão fazendo aqui na Terra para nos ajudar, porque eles não estão aqui na Terra lá em cima à toa, certo? Não é só pra gente ficar olhando para eles e falar que bacana, várias naves, e não é isso. Então, eu vou colocar também a questão de quando eles começaram a participar dentro da minha casa, que foi o laboratório, né? Que quando eu ia dormir, dos estalos que começavam a acontecer antes de eu ir dormir. Só que sempre eu pedia para eles fazer o meu companheiro dormir, porque ele tinha medo. Então, eu não queria que ele entrasse nessa conexão, porque ele não aceitava. Então, começava a instalar tudo dentro do meu quarto. Era isso que acontecia, com a presença dos seres extraterrestres dentro do meu quarto. Então, eu já sabia que eles já tinham chegado, porque eles apareciam em forma de humanoide, mas todo iluminado. Eu vi eles andando dentro do meu quarto, e não era um, eram vários. Então, ali já começava toda uma interação deles comigo, né?
eu sabendo que eu muitas vezes eu falei, eu não estou vendo coisas, eu quero que vocês toquem na minha mão, porque eles podiam estar em energia, mas eu sentia a densidade da mão deles dentro da minha mão. Que nessa época, uma vez, meu filho, acho que deveria ter uns 7, 8 anos, ou até um pouquinho mais, e ele chegou a me comentar no dia seguinte, mãe, eu sei que os seres estiveram no seu quarto essa noite. Aí eu falei, ué, como é que você sabe que estiveram aqui? Por causa da luz, mãe. Tinha uma luz intensa debaixo da porta, né? E ele sabia que os seres estavam comigo. Meu filho sentia. Então os seres começaram, assim, me visitar às noites, né? Isso ao vivo, tá? Que depois também eu ia em projeção e entrava nas naves, né? Mas agora eu vou terminar esse vídeo pra gente dar continuação para um outro. Já agradecendo a todos vocês.